Está no ar mais um Camargão Tá On para todo o Brasil, para todo mundo. E como sempre, eu jamais estarei sozinho aqui no nosso podcast. Estou recebendo o empresário André Lee. Opa! Esse camarada, gente boa. Eu fico chamando ele de japa, mas ele não é japa. Ele é descendente coreano, não é isso? É isso. Bacana. Sou brasileiro, pô. É brasileiro. Você é brasileiro, né? Sou brasileiro. Você nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil. Nasceu no Brasil. Seus pais que... São da Coreia. Meus pais e minhas duas irmãs mais velhas são da Coreia. Da Coreia. Aí tenho eu e mais duas irmãs, né? Que são brasileiros. Meu pai queria ter uma ONG, né? Então... Mais ou menos isso, né? Que bom. E olha só, para começo de conversa, vou falar para vocês como é que eu conheci o André Lee, né? Sim. O André, eu gosto muito de comida japonesa, e aí eu fui, inclusive por indicação de um amigo, Camargão, você tem que ir lá, você que gosta de comida japonesa, você tem que ir lá no restaurante que tem lá, no shopping, é um restaurante maravilhoso, Nagairo, e eu falei assim, Naiga o quê? Naiga o quê? Nagairo. Aí fui conhecer e adorei. E aí eu fui muito bem atendido lá, né, pela equipe, e depois de vários meses eu tive a honra de conhecer o André Lee, que é um dos sócios, né, lá do restaurante Nagairo. E, bicho, a gente começou a conversar no almoço, foi uma conversa muito agradável, uma história de vida, assim, que serve de exemplo para muita gente, e eu não tenho dúvidas que você aí que está nos acompanhando vai gostar bastante. Obrigado. Para começo de conversa, André, queria que você falasse mais um pouquinho. Seus pais chegaram de barco aqui no Brasil, e como é que eles vieram parar aqui no Brasil, hein? Então, meus pais contam pra gente, né? Minha mãe, né? Meu pai hoje ele não está mais conosco, né? Que tava tendo muitos conflitos na Coreia, da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então tava uma guerra, um perigo lá. Então eles acabaram vindo pro Brasil, né? E aí eles pegando o barco, né, pra vir pra cá, eles acabaram pegando até o barco errado. Pegaram o barco errado, vieram parar no Brasil, hein? Que maravilha! E aí meus pais apareceram aqui no Brasil e foi uma época muito difícil para eles, porque eles não sabiam falar a língua. Sim. Né? E foi algo assim que não me recordo muito como eles chegaram aqui em São Paulo. Tá, mas eles falavam que passavam muita fome, muita dificuldade, porque eles não sabiam falar a língua, né, portuguesa. E aí eles contam esses detalhes já com a minha mãe grávida, né, que minha irmã nasceu aqui, e minhas outras duas irmãs mais velhas que eram menores. Sim. Né? E aí eles acabam indo pro Brás, né? Brás, lá em São Paulo, e lá tem a colônia muito forte coreana, né? Sim. E meus pais na rua, um amigo encontra eles na rua e ajudam eles, né? Dando um espaço para morar. Legal. Né? Foi atrás da casa e eles começaram a falar, vocês não estão fazendo nada, faz uns bordados. E meu pai e minha mãe começou a fazer esse trabalho com a ajuda deles. Que bacana. Isso eu lembro, meus pais contando quando eu era mais pequenininho, né? E fica, né? É uma coisa que eu falo, você lembra, né? Legal. Tudo isso, né? Legal. E aí a família foi crescendo, a família foi, né, se estruturando e o André foi aí tocando a vida dele. Tocando a vida dele até que o André... se eu estiver esquecendo de algum momento da sua vida, você me corrija, por favor, mas eu acho que vale a pena a gente falar nesse assunto. Até que o André foi crescendo, tanto de estatura, que foi parar na Cracolândia, em São Paulo. Não cheguei na Cracolândia, mas eu vou chegar um pouquinho antes de chegar na dependência química. Sim. Tá? Meu pai, ele sempre foi, na época, comerciante, não era empresário. Então, uma coisa que ele fez o quê? Ele comprou um restaurante japonês em 89, na Liberdade. Sim. A gente tinha o costume de ir para os restaurantes na Liberdade, porque em São Paulo só ficava lá a Liberdade como os lugares, como referência para restaurante japonês naquela época, naquela década. E meu pai comprou um restaurante japonês naquela época. E
as coisas foram mudando muito dentro de casa, né? Meu pai já estava melhor, ele já estava com outros negócios. Estruturado, já, né? E aí ele compra um restaurante e coloca a minha mãe para trabalhar, porque minha mãe cozinha muito bem, né? E você sabe, oriental tem isso culturalmente, que quando os pais estão trabalhando, os filhos também vão. Então foi uma época que eu fiquei muito sozinho. Foi uma época de 10, 11 anos. Eu falo assim, eu pegava ônibus naquela época. Sozinho em São Paulo. Sozinho, tranquilo, né? Então, assim, era muito independente, né? Porque minhas irmãs estavam com a minha mãe, trabalhando no restaurante. E muitas vezes eu ficava sozinho numa casa enorme, né? E ali eu também começou um pouco do trabalhar, fazer meu jantar, minha comida, com 9, 10 anos. Eu tinha que fazer minha comida sozinho. Tinha que se virar, né, bicho? Tinha que se virar. Naquela época era assim. E aí, conforme as coisas foram indo, tivemos muitos problemas, porque assim, meu pai, ele foi alcoólatra. Sim. Né? Ele era alcoólatra. E a gente apanhou muito quando era criança. Então, eu cresci nas dores, né? Da família, né? Cresceu com... A gente apanhava muito, minhas irmãs apanhavam, minha mãe apanhava. Então, era uma guerra. Era uma guerra. Hoje eu falo assim, eu tenho uma audição de um lado direito, eu não escuto porque eu apanhei muito com meu pai e eu perdi a audição. É mesmo? Então era algo muito forte, né? E meus pais se separaram, meu pai perdeu todos os negócios também nesse período, quando eu estava com 12, 13 anos. E eu lembro que meu pai simplesmente falou, tô indo embora para a Coreia, né? Eu vou embora e eu não sei quando eu volto. E aí nessa minha mãe só estava com um restaurante e as coisas começaram a dar muitos problemas. A gente começou a perdemos casa, começou a perder um monte de coisa, né? Por causa da questão de sociedade, etc. E eu lembro que naquele momento minha mãe se esforçando muito, muito guerreira, lutando muito para que as coisas dessem certo. E foi um momento que a gente começa a ter aquela certa idade de dependência. E foi onde que realmente comecei a ter mais contato com as pessoas, né? Que tem, né, um pouquinho de comportamento mais malandro, né? Sim, que eu posso sim. dizer. Isso com que idade? Entre os 13 e 12 anos. 13, 12 anos. Justamente, isso eu falo porque eu tenho uma filha adolescente. Certo. 13, 14, 15 anos é um período ali em que o adolescente, a criança, está começando a se descobrir. Exato. Né? Está começando a se descobrir até mesmo dentro da própria casa, com a sua família, né? De quem apoiar, de quem ter como exemplo. Então, assim, acredito que isso para você tenha sido muito forte, Sim. Principalmente por essa partida do seu pai, querendo ou não, desculpa a expressão da palavra, meio que abandonando vocês. Sim, né? sim. Você, acredito eu, você me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que dá é que você ficou um pouco órfão de pai, daquele cara que falava que podia chegar e falar assim, André, não é esse o caminho, meu filho. Exato. Não é aqui que você tem que ir. O pai te ensinou assim, 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 assado, só que você não tinha essa base mais, né? Meu pai, ele foi com essa idade, ele foi pra Coreia, mas assim, a gente já tava com muitas dores com ele, então a gente tinha aquela, né? E aí, eu lembro que as coisas estavam indo, com os 16 anos mais ou menos, eu comecei a entrar no mundo dos vícios de jogo. Jogo. E aí, na época, na Liberdade mesmo, eles tinham uma rua lá que tinha muitas jogatinas. Sim. E mesmo menor de idade, né? A gente sempre se vira, né? Mesmo cara de criança, você vai lá. Se virava, né? E a gente passava, a gente ia. Aí começou a ter aquele vício, contato com o jogo. A bebida já veio com meu pai. Eu lembro que, eu conto assim, quando eu era pequeno, com uns 9 anos, 10, meu pai, ele me deu uma cerveja, né? E eu lembro que ele me deu a cerveja, eu fui forçado a beber e depois ele me bateu. Aí eu falo assim, que naquele momento não foi a dor que ele me bateu, foi a dor de ter bebido o primeiro gole de cerveja. Olha isso com 9, 10 anos. E isso acabou abrindo portas para outras Então você já drogas, começa, né? Ter uma abertura de algo, né? E fora as dores emocionais que você vai vivendo e convivendo. E aí o vício do jogo. E aí é comportamento também. Aí eu lembro que meu pai volta quando eu tinha 17 anos. Meu pai volta, porque ele perde tudo da Coreia. E ele volta, assim, do nada, ele aparece. E aí minha mãe, ela já estava com outro restaurante na Paulista e estava com um restaurante na Liberdade. Meu pai simplesmente falou assim, ó, você conseguiu o seu, agora eu estou pegando o que é meu e você fica com o seu.
Oh. E aí ele pegou o restaurante da Liberdade e minha mãe ficou com o da Paulista, só que no restaurante tinha acabado de abrir. Então ela não estava nesse momento bom. Não era igual hoje. Estava num investimento, né? Era um investimento para dobrar, mas assim, não era o momento. E aí meu pai simplesmente volta e corta tudo. Ó, você quer? Vou pagar sua escola. Então você vai ter que trabalhar. Então foi primeiro contato com o trabalho em restaurante. Certo. Mesmo. Eu vivia, era novo, eu vivia a operação com minha família, né? Nos sábados, nas sextas. Até eu ficava na Liberdade, na Praça de Liberdade com o pessoal, então eu ficava lá no restaurante o dia inteiro. E nesse período você ainda era dependente? Ainda não cheguei ainda. Não chegou ainda. Vou contar a história para como eu cheguei à dependência. Entendi. Então, minha mãe, né, meu pai chegando, foi onde meu pai cortou tudo e falou, agora você vai ter que trabalhar. E é onde eu comecei a trabalhar como sushi man. Entendeu? Minha mãe já não tinha condições, eu já tinha parado de estudar por causa do vício do jogo, né? Começava a jogar e trabalhar. Então era uma forma de ter o dinheiro fácil. Meu pai falava para mim que ser um dos empregos que no futuro ia ser algo muito importante por causa de mão de obra. Sim. Né? Então é algo que eu lembro até hoje meu pai falando. Eu não gostava muito, né, inicialmente, porque você está lá por causa que você quer ganhar só o seu dinheiro, sem entender. E foi muito difícil. Por quê? Porque eu gastava dinheiro em jogo. Sim. Então era um vício. Você trabalhava e gastava o que você ganhava e gastava com o jogo. Exato. E aí o que aconteceu? Quando eu perdia, beber. Entendi. Você vê como que é? É impressionante a ligação né? Que tem. Porque você se frustra, você decepciona e bebe. Afogar as mágoas em algum vício. Exato. E foi indo. Isso aí durante quase uns 26 anos. Até com os 26 anos eu estava nisso. Caramba. Só que aí, nesse período, eu já tive um contato, né, com a droga mais leve, né? Então, eu já saía com os amigos, tinha a droga, tinha a bebida e tinha o vício do jogo. Usava. Então, você já via que já estava indo num caminho, né, bem complicado. E mesmo trabalhando, por eu ter todos esses problemas, eu já tinha um comportamento totalmente muito mais difícil. Então eu não conseguia ficar no emprego, não conseguia trabalhar direito, eu brigava com meus pais, aí não ficava, aí meu pai ficava maluco comigo, né? Porque já sabia que eu jogava, que eu perdia dinheiro, porque imagina, você trabalhar e você não ter nunca nada. Tem alguma coisa que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Então isso é muito notável, né? E as pessoas falavam, porque era lá na Liberdade os cassinos, né? Então ficava nisso e a vida foi indo. Até o momento que eu falei, não aguento mais, né? Você vai, faz tudo e não tem nada, e você olha a vida das pessoas em volta, amigos crescendo, e você tá no mesmo. Foi nesse momento que você olhou que você estava ou que você estava chegando no fundo do poço? Não, ainda não. Não? Eu ainda não olhava como fundo do poço. Eu sentia que eu estava entrando. Mas não no fundo do poço. Até o momento que eu cheguei e falei, quer saber? Como é que eu vou parar de jogar? Como é que eu vou ter uma vida? Aí eu comecei a falar, quer saber? Eu vou usar uma droga mais forte. Entendeu? Pra tentar esquecer o jogo. Esquecer o jogo, que pra mim era um vício maior. Meu Deus. Aí nessa, eu lembro que eu perdi, meu sogro, né? Ele tinha um restaurante no Guarujá, no Jequitimar, tá? Sim. Se chamava Restaurante Eto. E todas as temporadas eu ia. E todas as temporadas que eu ia e vinha com dinheiro, eu gastava e perdia tudo. Oh. Aí teve a última vez que eu fui, eu perdi tudo. Isso é com os 26 anos. Eu falei, quer saber? E eu não trabalhava, né? Fixo, tal. Não tinha nem expectativa de começar a minha vida. Não tinha nada. E aí comecei a entrar no vício da cocaína. Foi aí que comecei. No começo, eu falo assim, é tudo muito legal. É só uma vibe, é só um momento. Mas você começa a curtir mesmo, né? E aí você vai, só fica... Fala assim, depois quando você fica viciado, já é diferente. Você usa e fica na depressão, você começa a usar sozinho, você não quer estar mais com a galera que começou com você, sabe? Tudo começa a mudar, né? Aí eu lembro que com os 26 anos, quando eu comecei a usar drogas, né, mais forte, a minha irmã, ela hoje é empresária, e ela estava começando o ramo dela de lojas de roupa, e ela fazia uns bazar na casa dela, na casa dela mesmo. Ela era sacoleira. Sim.
Aí ela falou, André, eu vou fazer um evento, e ela sabia que eu estava com as dificuldades e tal, e ela é evangélica, né? Então eu acho que eu senti que era uma forma de ela me trazer junto com ela. Sim. Mas ela falou assim, André, posso te falar uma coisa? Seu sushi é tão gostoso, ele é pequeno, cabe na boca, sabe? E é muito bom. Né? Aí ela falou, pô, eu sou mulher, vai comer no restaurante de sushi grande, o seu é delicado. Tá? E isso ficou na minha cabeça. Porque hoje o Nagairu, ele tem isso. É um sushi que cabe na boca, pequeno, é isso. E aí, foi uns 3 anos mais difícil, por quê? Porque eu comecei a ser... o consumo de drogas era diário e começou a afetar a minha vida social. Né? Até com a minha esposa, que eu namorava com ela nessa época, né? Então, foi muito forte esse momento, né? Entre os 26 até os 30 anos. E sua família, seu pai e sua mãe, como é que eles viam você nesse vício? Eles tinham ciência disso? Tá. Meu pai, em 2005, ele faleceu. Sim. Né? Então, ele não acompanhou o ritmo do meu vício com a cocaína. Ele sabia que eu era viciado em jogo, bebida e maconha. Então, ele sabia. Mas ele não pegou essa fase porque ele acabou falecendo. A minha mãe, ela sofreu muito. Né? Porque eu morava com ela. Né? Então, foi muito difícil. Ela tentava, até muitas vezes, a gente mudou umas 2, 3 vezes de lugar para a gente ficar longe ou perto da onde eu ia atrás das drogas. Entendi. Então, ela tentava fazer o possível que ela conseguia. Né? E eu lembro que a minha esposa, ela, quando tem a parte dos amigos, e a gente tinha uns amigos muito próximos, né? E eu lembro que ela estava dormindo em casa, aí eu saí para comprar as drogas, né? Isso aí bem lá quando tinha uns 27 anos, porque os 2 anos para frente é um pouquinho mais tenso. E ela acha estranho que eu acordei muito cedo, aí ela finge que está dormindo, aí eu chego no quarto, né? Que eu tinha ido lá pra biqueira, né? Como a gente fala, guardado as drogas e fui pra sala. Até pra usar, né? Porque ela tava no quarto dormindo. Aí deu uns 20 minutos, ela falou, eu não tô muito legal, queria que você me levasse pra casa. Pra mim, tava tudo ok, tava feliz, porque ela, vou se livrar e vou usar droga, né? E foi algo que, nesse dia, ela já ligou pros meus amigos. Aconteceu isso, eu encontrei isso, a cocaína com o André... O que está acontecendo? E ela ficou em choque. Ela falou que nesse dia ela ficou em choque demais. Aí ligou para os amigos. Aí, no começo, os amigos tentam ajudar. Você vê que as pessoas próximas é sempre assim com o dependente. Os amigos, eles começam a ajudar. Só que tem batalhas que não é ele que vai resolver. É verdade. E às vezes eles ficam machucados. Porque a gente está tão dependente, quer usar tão compulsivamente, que a gente esquece de tudo. Você ignora tudo. Nossa, você ignora tudo, até a vida. Sim. E aí os meus amigos, assim, começaram a se afastar. Chegou um momento que a minha esposa ficou cansada e falou, não, precisa família. E aí meus irmãos começaram, a minha esposa falando com as minhas irmãs e começou. Minha mãe já começou a ficar um pouco mais desconfiada, porque ela sabia que estava acontecendo coisa errada. Porque eu não dormia, eu ficava de madrugada no computador jogando e usando droga. Não comia direito. Né? Você vê, a pessoa não começa a comer, começa a ter um comportamento estranho, se tranca no quarto. Então eu ficava nisso. Né? Ainda eu fumava cigarro, então ficava um cheiro insuportável dentro do meu quarto. E eu não saía de casa. Então chegou um momento que a família começou a fazer um trabalho. E foi onde que minha irmã começou a trazer o evangelho na minha vida. Né? Antes de você entrar nessa questão do evangelho, sua mãe é viva ainda, né? É viva, Qual o nome dela? É Som Jaliquim. Som Jaliquim. Isso. Falei certo? Falou. Como? Som Jaliquim. Som Jaliquim. Isso. Olhando para aquela câmera ali, lembrando dessa situação que você fez a sua mãe passar, certo. Que eu acredito que você não se orgulha nada disso, né? Não, jamais. Não se orgulha nada disso. Não. O que você falaria para sua mãe que está te assistindo agora? Ah, mãe, você sabe que eu tenho um amor muito grande por você. Você foi uma guerreira durante esse período de dificuldade na minha vida. Eu fiz essa pergunta porque
eu já entrevistei muitos usuários. Sim. Eu já entrevistei muitos usuários, já entrevistei muitas famílias que passaram ou passam pela situação que a sua família passou. E não tem pessoa que sofre mais num momento como esse que não seja a mãe ou o pai dessa pessoa que é viciada. Eu não fiz essa pergunta para você chorar, eu não fiz essa pergunta para você se emocionar, mas eu fiz essa pergunta porque eu tenho certeza que você, como filho, tem algo a falar para sua mãe desse momento, porque ela esteve do seu lado. Sim, e eu falo que as orações dela, que ela fez muito no quarto dela sozinha, eu falo assim que a maior ferramenta que o homem tem na fé. E eu sei que ela orou muito por mim, pela minha vida, por estar vivo ainda, né? E ela sabe disso. Fiz até um testemunho na igreja dela que Deus me deu a provisão que um dia eu estaria lá falando e agradecendo por ela. Então ela sabe o amor que eu tenho, né? Como eu amo ela. E eu falo, ela é uma guerreira. Mesmo ser meu pai, ela criou 5 filhos com muita luta, muita dificuldade. E eu tenho só gratidão para falar para ela que Deus abençoe sempre ela, porque ela tem um coração enorme. Né? E as suas irmãs também, que foram peças fundamentais. Família, né? É uma peça família fundamental. É a base para esse momento, né? E é algo assim que mexe muito com a gente. Hoje, a gente olha, igual você falou, ninguém quer passar por isso. Sim. Então, por isso que eu falo que quando Deus te restaura em um problema, ou um problema muito difícil, ou num vício, fala assim, ele te dá uma ferramenta de você ser uma pessoa preparada para ajudar outras pessoas. Claro. E é isso que eu faço hoje, né? Legal. E aí eu conto que, voltando o tempo, que eu fui para 3 clínicas. 3 clínicas. 3 clínicas. E aí foi esse momento que eu comecei a ter um contato maior com esse mundo de adicção. Que o adicto é um dependente químico, né? Sim. Como a gente se fala. É uma doença, né? Que dá para se tratar, dá para se curar. Só que você tem que sempre estar preparado para isso. Não, e vale dizer, desculpa te cortar, vale dizer também que a internação numa clínica não é a solução. A internação numa clínica faz parte do processo de recuperação. Concordo. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, tem algumas famílias que veem na internação a única solução para aquele dependente químico. Mas existe a família, existe o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, o próprio envolvimento espiritual, independente de religião. Sim. A internação é parte do processo, né? É parte do processo. E eu falo assim, quando você é dependente, não tem nível. Entendeu? Nem classe. Então, assim, tem que ir. Tem que ir. Foi algo que eu vi que, se eu não fosse, eu não estaria hoje aqui, contando essa história. Né? E eu lembro que na 3ª clínica foi onde realmente busquei e comecei a entender o porquê eu estava lá. Então, eu conto que a família toda destruída, fiquei 2 clínicas, não deu certo, e cada vez que eu saía, eu recaía mais forte. Você já percebeu que quando a pessoa, por exemplo, vai parar de fazer algo, né, beber, o cara bebia, o cara parou de beber, dá um mês, o cara começa a beber a caixa um atrás do outro. É impressionante. E as 2 clínicas que eu passei, aconteceu isso, né? E nesse período, o que aconteceu? Eu consegui ficar 45 dias limpo indo para a igreja. Sim. Foi um momento que eu fiquei fora, só que eu fiquei só indo para a igreja. Então eu ia para os cultos de terça, de quinta e domingo. Então eu ficava fazendo esse trabalho espiritual, mas ao mesmo tempo faltava algo a mais. Né? Igual a gente estava comentando, né? Não é só Deus. É isso aí. Né? A gente também tem que fazer um trabalho dentro. E ele está com você, mas você tem que fazer um trabalho dentro. E foi algo que lá o pastor Daniel tinha comentado comigo. Ele falou assim para mim, que aí eu falo que são ferramentas e vícios que ainda você continua. Ele falou um dia para mim assim, meu filho, você vem para cá, vem pro culto, eu vi que você está liberto, só que toda vez que eu te cumprimento para te beijar, eu sinto o cheiro de cigarro. Porque era uma única coisa que ainda, naquele momento, eu estava
Usando. Aí ele perguntou pra mim assim, falou assim, você é chefe de cozinha? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, então, como é que é uma coifa quebrada num dia de movimento? Eu falei, é insuportável, você não consegue ficar nem 5 minutos dentro da cozinha. Aí ele falou, então, como é que você quer que o teu Espírito Santo fique dentro do seu santuário? Verdade, boa. Aí eu fiquei, nossa. Sabedoria. Eu falei, meu Deus. E isso ficou dentro do meu coração. Aí deu 45 dias, eu recaí. E foi indo no processo pior. Aí foi um momento que quase me suicidei já 3 vezes. Eu vou contar uma que foi o mais forte, que eu fui lá na biqueira, falei, não aguento mais essa vida. Comprei muita droga, mas muita droga, que eu nunca tinha comprado tanto na minha vida. Assim, tava exposto assim. Aí eu comprei um maço de cigarro, com uma cartela de cigarro. Falei, eu não vou comer, não vou beber, vou usar essa droga até eu morrer e ter uma overdose. Tranquei o quarto, né? E comecei. E foi dias alucinados, sem dormir. Dentro do quarto. Dentro do quarto, sem tomar banho, não saía. Eu sabia que minha mãe estava lá. E minha mãe, como ela já estava num momento tão sofrido da vida dela, ela não tinha nem força de bater na porta e me chamar. Mas ela sabia que eu estava em casa. E eu estava me matando. Caramba. E aí eu lembro que de tanto uso, teve uma hora que o meu corpo eu apaguei. Simplesmente eu apaguei. E aí eu acordei do nada, passando muito mal. E nessa hora eu abri a porta, foi um momento que eu estava cheirando muito mal, parecia uma pessoa que não tinha tomado banho já há uma semana. E aí eu comecei a vomitar, né, que era o pó, né, de tanto consumir, e sangue. Então saem umas bolas de sangue, assim, sabe? Pesado, assim. Aí você fala, nossa. E aí naquele dia eu sentei, não tinha ninguém em casa, nem minha mãe estava lá, não era nem para ela estar lá, porque eu acho que ela ficar, né? Horrorizada com a cena, né? Horrorizada com a cena, nariz sangrando e tal. E aí eu perguntei, nossa, não, o que estou fazendo com a minha vida? Foi onde eu perguntei, né? Conversei. E aí foi um momento que a minha esposa começou a pressionar mais para eu me internar de novo. E aí eu aceitei a internação. A minha outra irmã, tem 2 irmãs que entram junto nessa batalha comigo, e uma delas chega para mim e fala assim, ó, vamos, que eu vou te ajudar, né? A outra irmã teve um momento que ela falou, André, não é que eu tô te abandonando, mas ter minha família, eu preciso também. Você vê que a droga, mesmo que todos os irmãos estão presentes, tem uma hora que eles ficam cansados, mas não tá errado, entendeu? Sim. Porque é difícil. É difícil. E aí eu fui para uma clínica de 360 internos. 360 internos. São 300 que aceitam tratamento e 60 que não aceitam tratamento. Aí eles falam que são voluntários e involuntários. Eu lembro que eu cheguei em Araçoiaba, tal, fiquei lá com o pessoal, e aí eu vou contar o momento. Eu estava lá, recebia crachá, eu estava no crachá vermelho, e trocavam de cores. A partir do momento que você ficava mais na clínica... Tipo uma triagem, É uma né? triagem, exatamente. E também, o começo é muito difícil, né? A abstinência, a dor e tal. E aí eu lembro que na troca do crachá, foi onde eu tive um encontro com o Espírito Santo. Que aí todo mundo fala, você já teve um encontro com o Espírito Santo? Com Deus? Você sempre vai ter esse momento. E foi lá na clínica que foi o momento que eu tive esse encontro. Por quê? Estava sentado, trocando o crachá, estava num palco assim, um palcozinho, né? Que eles faziam as pregações e tal, trocando o crachá. E Araçoiaba, você sabe, Sorocaba, é quente, não venta. Tinha 4 janelas. E tinha 4 cortinas. A segunda cortina começou a balançar. E nesse momento da troca, eu estava olhando para essa janela. E eu comecei a chorar. Mas chorar, assim, repentinamente, assim, sem ter, uma lógica porque eu estou chorando. Sim. E deu coisa de fração de segundos, começou a tocar um louvor, que era o do Fernandinho, Grandes Coisas. Grandes coisas Exato. estão por vir. E eu falo desse louvor porque eu usava cocaína e usava louvor. Você acredita? Porque a minha irmã me deu o disco dele. Você usava cocaína ouvindo louvor. Impressionante quando eu conto, mas foi algo que
fala assim... Ele não é japonês, mas eu vou falar, esse é um japa muito louco. Um japa, ele é coreano, tá, gente? Mas eu vou falar, ele é um japa muito louco. O cara usava droga ouvindo louvor. Mas sabe que era assim, eu falo assim, é aquele momento que você usava droga e ficava com arrependimento. Sim. E aí eu colocava o som e minha irmã tinha me dado esse disco. Na época ainda tinha CDs. Aqui, você me corrija se eu estiver errado mais uma vez. A impressão que eu tenho é que assim, a pessoa que ela é viciada, sim, ela tem altos e baixos cognitivos, no sentido assim, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas ao mesmo tempo o meu organismo necessita daquela droga, eu sei que eu não estou no caminho legal, mas eu preciso fazer uso daquilo, e é aí que você acaba caindo, né? É a carne que vai puxando, isso. Né? E é difícil, porque eu falo assim, a gente divide o corpo, a alma e o espírito, eu falo que a alma é a nossa mente. Isso. É onde eu falo assim que o inimigo mexe mais, coração espiritual, ele sabe que é difícil. E é onde que é o nosso pensamento. Sim. E a nossa vontade, entendeu? Sim. E aí eu te cortei, termine de contar lá do seu encontro com o Espírito Santo na janela. E aí eu comecei a chorar. E eu falei, Deus falou comigo naquele momento. E aí o pessoal ficou tudo olhando pra mim. E eu chorando, terminou. Comecei a descer, aí eu olhei pro céu, falei, meu Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui que eu tenho que mexer, aqui eu tenho que mudar. O Senhor entrou no meu coração, eu vou fazer. Aí eu comecei a pensar. Aí lá tinha uma psicóloga, e eu lembro que nesse dia eu falei com ela. Falei, ó Ana, Deus me falou comigo, eu vou parar de fumar aqui, vou parar de... Comecei a... Ela, radical, não, menino, você tá louco? Não é assim, vai com calma. Porque é psicólogo, né? Sim. E aí, o que Deus tocou? Eu tenho que mudar o André. Isso aí. Deixar o André. Você tem que querer, né? E aí eu falei, nossa, como que eu vou fazer aqui? Então, assim, primeira coisa que Deus me deu foi lá, você vai ser o último a comer. Todas as refeições. A refeição lá, como era 300, então tinha senhores, meninas e os meninos. Então tem uma sequência até servir as refeições. O último demorava 1 hora para chegar até o último. Eu contei no relógio. Então tem que os senhores, cada um pega um prato, aí depois as mulheres, aí tal, aí vai as mesas. Tinham 20 mesas com 10. Eu sempre era o último. Eu falei, não, eu vou ser o último. Eu estou num propósito agora. Então todas as refeições lá, eu era o último a comer. O que mexeu? Minha emoção, sabe? O André dentro, meu orgulho. Por quê? Eu sou chefe de cozinha. Você já viu o chefe que... cadê minha comida? Vai no restaurante, eu reclamava muito. O meu jeito também. Eu era uma pessoa muito ignorante. Então, ali eu comecei a mexer um pouco que Deus foi mostrando que eu tinha que mexer. Então, eu fiz 1 semana sendo o último a comer. E é bacana isso que você está falando, por quê? Porque você conseguindo se controlar em algo simples, digamos assim, que é esperar 1 hora para você poder se alimentar, porque se fosse o André de tempos atrás, você estava quebrando tudo. Você estava quebrando tudo. Então, assim, é uma questão de você entender também que, se eu consigo ter a capacidade de esperar 1 hora para beber esse copo de água que está aqui em cima da mesa, eu posso ter a capacidade de mudar o mundo e mudar a minha vida completamente. Exato. Bem por aí. Isso. E foi algo assim que realmente você vai para um restaurante, você está com fome, demora 10, 20, 30 minutos, como é que você fica? Fica bravo, nervoso. Você já começa já. Então o emocional começa a florar. E foi algo que lá eu também ficava com fome, porque é igual dieta, você tem os horários para comer lá na clínica, entendeu? Então a emoção ficava batendo muito forte e eu orava e controlava, né? Parava de reclamar. Foi a sua força de vontade, minha força de vontade. E aí o pessoal começou a olhar e falar, nossa, esse cara tá... deve ter batido nele. Tá maluco, né? Tá ficando maluco. E aí eu lembro que um dos meninos falou, vai, o japonês, vai lá comer. Eu falei, não, eu vou ser o último. Mas você tá já 3 dias. Eu falei, não, eu tô no propósito. Você não brigou com ele, falou, não sou japonês, eu sou coreano. Japonês, eu sou coreano. Nem lembrei disso, não. E foi algo que foi a semana inteira. Sim. Eu fumava lá, ainda. E aí depois que terminou, o que aconteceu? Eu tive foi um surto, né, emocional, mas eu falei um pouquinho mais forte com o coordenador. Sim. E Deus tinha me tocado naqueles dias que eu ia parar de fumar.
Então eu peguei meu maço, a visita tinha acabado de chegar, eu distribuí para todo mundo os meus cigarros, porque eu falei, eu vou parar de fumar aqui. Eu não vou conseguir lá fora, tem que ser aqui. Se eu já consegui, então eu parei, fui o último, parei de fumar. E aí foi desse momento, porque lá na clínica tem um exercício que eles chamam de laboterapia. Eles pegam os internos e vão trocando as funções semanalmente. Ah, ok. E como ele tinha aquele lado de 60 que era involuntário, tinha uma laboterapia que eles escolhiam 12 para ficar em cada ponta do local, sentado, 12 horas sentado, para ver se alguém fugia. Que fugiam, tinha gente que fugia. Aí tocava até uma sirene de presídio, sério, é impressionante. E aí, eu tinha discutido com o coordenador, então quer dizer que você está no propósito, o outro. Você parou de fumar, tá bom, você vai ver a laboterapia que eu vou te deixar. Vamos ver se você parou de fumar mesmo, me desafiando. Sim. Aí ele me pegou e me colocou nessa laboterapia. Para ficar vigiando. Ficar vigiando. 12 horas sentado, sol e chuva, sentado, não podia... Café à vontade, quem fuma sabe que o café chama, tá conjunto, né? E assim, sentado, falei, olha o que o cara fez comigo. Deixou 12 horas, imagina quem fuma. Aí todo mundo fuma lá. Sim. Aí eu sentei no canto, fui lá, achei uma Bíblia rasgada. Aí eu peguei essa Bíblia e comecei a ler, sem saber. E eu fui a semana inteira. E aí o que aconteceu na outra? Você vê que é tudo em tempo. Tinham senhores, né? Que pessoas, família que deixam eles lá, tal, órfãos de família, e estava abandonado lá. E tinha a laboterapia que tinha os meninos que cuidavam. Geralmente eram os mesmos, porque o pessoal ou queria ter a vantagem de ser primeiro a comer, ou queria ficar porque não tem as regras, sabe? Sim. Só que eu tinha acabado de sair da laboterapia e eu olhei um senhor sentadozinho lá, eu olhei o pé dele, a unha dele estava enrolada, assim, todo sujo, cheirando forte. Eu peguei, fui lá, comecei a cortar a unha dele. Aí eu comecei a fazer a fila para cortar a unha de todos os senhores. Eu falei, não, quer saber, eu vou dar banho. Eu nem era para fazer, mas eu sentia que tinha que fazer um propósito, que era cuidar dos senhores. Sim. E foi uma das últimas atividades que eu fiz, né, em mudança, para o meu comportamento, porque jamais eu ia fazer isso se fosse o André. Sim. E eu vi que Deus foi mexendo no meu coração em algum momento lá. E foi um momento onde eu saí. Era um tratamento de 1 ano, eu acabei ficando em 3 meses lá. Só que eu senti que minha esposa e minha irmã viram a minha transformação. Entendi. Entendeu? Isso você já estava com quantos anos, você lembra? Eu estava com 30. Com 30 já. Com 30. Então você ficou dos 26, 27, 28, 29... 3 anos. 30, quase 4 anos, mais ou menos, ainda manchado com a droga. Com a droga. E aí tentando ficar limpo. Ficar limpo. E aí eu saí da clínica cheio de dívida, devendo para um monte de gente, um monte de banco, sendo ameaçado por muitas pessoas. E eu recomeço a minha vida. Né? Eu saio em novembro de lá. Então, quando foi o momento que você falou assim, graças a Deus e graças à minha força de vontade, eu consegui ficar limpo e vou me esforçar para permanecer assim? Foi na clínica quando eu tive o momento com o Espírito Santo. Eu senti que era a minha transformação, a minha mudança. Era ali? Foi ali. Por isso que Deus me deu um monte de exercício para fazer, né? Para eu sair mais preparado. Entendi. Entendeu? Aí você saiu cheio de dívida, devendo na boca, devendo na lojinha, devendo na banquinha, devendo pra rapaziada lá da quebrada, em São Paulo, onde o bicho pega. Exato. Como é que você conseguiu dar a volta por cima disso tudo e refazer a sua vida? Aí eu saio da clínica, fico 1 mês, todo mundo desconfiado do André. E aí eu falo, eu tenho que recomeçar. Poderia buscar um restaurante e falar, sou sushi man e tal. Eu falei, como Deus já tinha mexido comigo, eu falei, não, tem que começar do zero. E aí eu comecei a fazer um bico num restaurante em Moema, em dezembro, perto do final do ano. Em janeiro eu conversei com o proprietário, eu pedi a Deus a direção, ele falou que não era lá. Eu lembro que nesse dia, eu peguei o carro da minha mãe para dar uma volta em Moema, porque lá tinha muitos restaurantes japoneses. Sim. E tinha um restaurante chamado Rito. E aí foi onde eu parei, orei e fui. Aí eu perguntei pro moço se estava precisando de sushi man, né?
o funcionário, e ele falou, não sei, eu acho que tá precisando de ajudante. Eu falei, opa, eu sou ajudante. Entendeu? E aí o gerente não estava lá, ele me passou o contato, e eu fiquei esperando durante uma semana, e aí eu fui trabalhar nesse restaurante, como ajudante de Sushi Man. Que bacana. Ganhando menos, mas eu não estava preocupado com o dinheiro, sabendo que eu tinha muita dívida. Eu falei, eu sei o momento que eu vou começar, mas eu tenho que recomeçar. Bacana. E aí foi aquele momento do ponto igual até você conversou comigo. Você tinha um valor X e veio pra cá. Foi algo bem parecido. É para recomeçar, né? Acreditando num propósito. Exato. Agora, você chegando nesse momento da sua volta por cima, de tentar, né, tocar a sua vida, eu percebi que desde lá do início da nossa conversa até no momento atual, né, da sua história, a sua esposa continuou do seu lado. Como é que é o nome dela? Érica. A dona Érica continuou do seu lado. Sim. Em algum momento você achou que a Érica ia dar um chute na bunda desse coreano e falar assim, eu não aguento mais esse cara. Em algum momento você achou que a dona Érica ia te abandonar e você tinha medo disso? Eu fiquei com medo, mas depois da saída da clínica, onde eu comecei um processo do trabalho. Porque aí eu comecei a trabalhar muito e é igual eu falo assim, o restaurante, eu falo para todos que estão nessa área, né, bar e restaurante, eu falo assim, é muito sacrifício. Porque você tem que trabalhar domingo, tem que trabalhar sábado. Feriado. O pessoal fala que é 2 horários, né, que é o almoço e o jantar, feriado, você tem só uma escala com domingo do mês. Então, para ela, que já não trabalhava nessa área, era ruim. Sim. A minha folga era segunda, o dela era sábado e domingo. E aí eu lembro que segunda-feira era para minha casa, eu cozinhava para ela. Aí ela dormia um pouco, porque ela estava cansada, ela pegava o metrô até a casa. Aí às vezes eu levava ela na segunda, 10 horas já tinha que estar na casa dela. Entendi. Porque no outro dia ela tinha que trabalhar cedo. Então, era uma rotina muito ruim para o casal. Né? Porque tinha que trabalhar naquele momento e eu sabia que tinha que focar nisso. Mas foi um momento que ali eu senti, porque aí depois de um período de 1 ano, eu senti ali que ela começou a balançar muito por causa disso. Entendi. Né? O outro foi aquele momento de ir para a clínica. Ela falou, ou você vai, ou você não vai me perder. Ela já estava cansada. O que a dona Érica representa e representou na sua vida lá atrás, quando você estava no fundo do poço? Ela representou muita força, muita coragem, sabe? Ela sofreu muito, ela conta a parte dela, assim, do sofrimento que... Ela mentiu bastante, né? Pra família dela mesmo, porque ela não sabia como ia ser, né? A reação deles, né? E ela foi uma guerreira de aguentar tudo isso. Quase a minha dependência de 3 anos. Né? E hoje é gratidão ter minha filha com ela. Como é que é o nome da filhota? Maia. Maia? Dona, rapaz, você tem 2 para mandar em você dentro de casa. Dona Érica e Dona Maia. Maia tá com quantos anos? Vai fazer 4 agora. Vai fazer, já tá aí 4 anos, já tá na idade de começar a mandar, viu? Já tá, viu? Tá na idade. Dos 2 anos já mandava, já. Mas que bom, né? A gente vê como a família é importante na vida das pessoas, nos momentos bons e nos momentos difíceis da vida, né? Hoje você tem, graças a Deus, uma família unida, uma família que acredita no poder de Deus na nossa vida. Então isso é muito, muito importante. Parabéns aí para dona Érica, um beijo para Maia, que eu quero conhecer vocês duas, hein? Só conheço o coreano aqui, ele não trouxe vocês para comer a muqueca capixaba. Já tá feito aqui o convite em público para virem passar um final de semana aqui pra gente comer a muqueca capixaba. Tá combinado, hein? Tá combinadíssimo, combinadíssimo. André, continuando aqui o nosso bate-papo. Aí você conseguiu um emprego no restaurante, graças a Deus, ajudante de Sushi Man. E aí, como é que foi? Como é que o negócio voltou para a sua vida? Porque você vem de um pai comerciante, de uma mãe comerciante, que ralava, suava a camisa para poder cuidar de você, das suas 2 irmãs. Como é que, de repente, você se viu de empregado a empregador? Então, assim, a passagem do Rito foi importante. Porque lá teve um momento que eu comecei como ajudante. E foi muito rápido. Eu virei um chefe de sushi
da unidade em menos de 4 meses. Massa. Aí eu vou contar rapidinho o que aconteceu. Eu falo assim, você tem que tratar as pessoas como fosse iguais. É todo mundo igual, Todo mundo é igual. Se você atende bem, eu não vou atender. E eu lembro que nesse dia, a esposa do patrão lá tinha comido lá comigo e ela tinha adorado. Só que eu nem sabia quem tinha atendido. Né? Terminei o atendimento. E ela era ela. E aí, o patrão aparece à noite. E ele senta bem na minha frente. E começa a pedir as coisas pra mim. Aí eu senti em algum momento, você sente que as pessoas começam a olhar estranho. Só que eu comecei a trabalhar, me apresentei, conversei e tal. E aí ele vai embora, começa a conversar com o gerente. Aí o gerente terminou o expediente, o gerente me chama no jantar. André, você já tá indo embora? Vem aqui rapidinho. Aí eu conversei com ele. Aí eu contei a minha história, falando que eu era já formado em gastronomia, tal, etc. Que eu já tinha uma experiência, que para você entrar na empresa eu não falei que não tinha nada. Eu falei que só queria trabalhar. Ele falou, nossa, eu tô precisando de um chefe, o patrão gostou de você, falou que você é um cara muito bom, um dos melhores que já viu, e você tá de ajudante. Eu falei que você era ajudante, ele falou que eu era maluco, que tinha que avaliar melhor. E aí eu virei chefe, ele falou, eu tô precisando de um chefe, só que eu não acho. Caramba! E aí eu virei chefe lá. E aí em 2 meses... Naquela unidade? Naquela unidade. Perfeito. Por que eu conto essa passagem? Porque eu fiquei 3 anos nessa empresa antes de vir na Gairu. Sim. E lá eu aprendi muito. Porque em 2 meses eu virei, depois que eu virei chefe executivo deles. Ó. Entendeu? Pelo trabalho. Então eu comecei a trabalhar muito. Não dava nem tempo de pensar em droga mais. Não dava nem tempo, Eu tinha esquecido mesmo. Graças assim. a Deus. E assim, foi o momento que eu comecei a ter a conexão do trabalho, né? Transformando todas as dores que eu tinha. Né? Porque, igual eu falei pra você hoje, lá na clínica, eu falei com Deus que em qualquer lugar, em qualquer momento onde eu estivesse, no dia que Ele me chamar, eu iria para evangelizar. Legal. Né? Que eu falei hoje. Sim. E aí as coisas foram indo. E lá foi um momento que eu aprendi muito emocionalmente a ser atacado e saber a não falar, a orar mais, a segurar. Mesmo que a gente fica frustrado, triste, desafiado todos os dias pelas pessoas. Porque todo lugar sendo anulado. tem isso. Tem isso. Todo lugar tem isso, Só na que verdade. pra mim foi um aprendizado emocional. Sim. E aí eu fico imaginando você que passou por tudo que você passou, desde a sua adolescência com a sua família, com o seu pai, com a falta dele, com a volta dele, com o mundo das drogas, Exato. de repente ser ali desafiado por pessoas por conta de inveja, por conta de ciúmes, porque isso existe e mesmo assim você ficou perseverante na fé, né? E eu estava muito no olhar, na cara deles, que eles estavam realmente querendo, né, me tirar da empresa. E aí foi em 2016 que começou a sinalizar, e eu chegava na casa da minha esposa, né? A gente nem morava junto, né? Pra dormir no final de semana. E eu falava pra, nossa, não aguento mais, eles não param de me perseguir. Aí chegava horas, eu ficava chorando com ela, falava, não aguento mais. Em maio, chegou um momento que eu tava frustrado. Irmão, não é só você que passa por isso não, viu? Ó, tamo junto, porque eu já quantas vezes eu já chorei com a minha esposa, tá? Sabe como é que é, né? Quantas vezes eu já chorei. As pessoas às vezes veem a gente, né, na televisão, veem a gente ali num posto profissional, né? Acha que a gente é de ferro, que a gente é uma máquina, mas não sabe o que tem por trás de gente querendo ali te derrubar, te defamando, falando mal de você. E a gente chora, a gente é homem, mas homem chora, tá? Já chorei, já. Quantas vezes eu não chorei no ombro da minha esposa porque queriam realmente me apunhalar pelas costas. Mas eu costumo dizer que o meu Deus é forte, meu Deus é meu escudo. E aí, devagarinho, você vê um por um caindo, não pela sua vontade, mas pelo que eles plantaram na vida, né? Mas foi um grande aprendizado. E aí, na nossa cabeça, é o racional, né? Pô, o que agora? Como que vai fazer? Aí ela é japonesa, eu sou descendente coreano. Ela falou, vamos então pro Japão. Ó. A Érica é japa. A Érica é japa. Ela é japonesa. Japa Érica. E ela não come sushi. Não come sushi? Não acredito nisso, gente. Mas assim, o que a gente pensou em nossos planos? Vamos pro Japão.
Então, no meio do ano, a gente começou a procurar essas empresas na Liberdade, na Paulista, para ir pro Japão. Aí a gente já marcou um casamento civil para fevereiro de 2017, pensando nos planos de 2018, porque a gente tem que estar um ano casado, provar que eu estou casado com ela, porque eu amo ela, que é minha esposa, vai pro Japão. Até aí, tem que provar. Japonesada, ó, japonesada, ó, vai. Porque antigamente ia e separavam, né? Ah, é? Tinha muito isso, por isso que brasileiro ia sim. Então, tá bom, esse é o nosso plano. Só que aí eu conheci o pastor Fran Sérgio, da igreja hoje, que eu até faço pregações da Veritas, e ele era da igreja batista do lado. E aí, nesses momentos de dores, eu ia domingo e orava com ele. E aí, toda vez que eu falava, pastor, não aguento mais, eu vou sair. Que Deus fala com você? Pra eu ficar, então fica. E ele ficou o ano inteiro, até um certo momento, que Deus realmente mostrou, ó, pode ir. Foi mais ou menos outubro, tá? E eu lembro que setembro e outubro foi uma paz. Uma paz, acabou a perseguição. Eu falei, nossa, a oração deu certo. Você até desconfia, né? E aí eu cheguei e falei, pastor, tô sentindo que eu tenho que sair. Mas agora que tá bom. Deus tá falando pra você, você tem que ir. Eu falei, mas agora. O negócio apazigou, né? E aí em novembro eu saio, me comunico que eu estou saindo. E aí Deus abre 3 portas pra mim. E uma delas era no Nagairô. Foi onde eu senti realmente que, nem eu tenho certeza, não senti, a certeza que era para ir nesse. Né? Os outros projetos muito bons também, e eu vim no Nagairô. O Nagairô já existia? Já existia em 2015 com o Max, né? Meu antigo sócio, ele já existia. E eu comecei em 2016, dia 1º de dezembro de 2016. Falo que ali eu comecei um processo de trabalho, não tinha internet igual hoje, rede social, não tinha, tá? Era uma coisa, o pessoal estava começando a ferramenta do Instagram também, não tinha esse hábito de buscar muito a internet. Sim. E eu lembro que eu aceitei a proposta, comecei a trabalhar, no começo era um escritório na Paraíso. Sim. Eu fiquei 10 dias lá. Então, para mim, foi, nossa, a empresa deve ser... E você já era sócio? Não, eu era funcionário. Funcionário. Uma das coisas que eu pedi para eles era porque eu queria ser gerente. Ok. E aí a moça que me contratou, a Ana, chegou e falou, como que você quer ser gerente e ser sushi man chef? Eu falei, isso aqui deixa comigo. Só que eles estavam tão preocupados e sufocados que eu acho que foi por isso que eles me contrataram, porque eles não tinham ninguém. Entendi. Aí eu vou lá no Nagairô, porque é importante, porque eu fui lá em Alphaville fazer o cardápio, as fichas técnicas, o modelo de produto. Aí eu cheguei lá, um restaurante antigo, no Olhar. 3 andares, a cozinha no 3º piso, o exaustor estava quebrado nesse dia. O 2º andar era um sushi bar com cozinha, um sushi bar desativado, teto mofado, com goteira. Tudo para você olhar e falar, eu vou trabalhar nessa empresa. Nossa, eu olhei aqui e falei, meu Deus, Senhor. Onde eu vim parar? Aí eu encontrei um cozinheiro que trabalhou com a minha mãe. O Celso. Aí ele, lembra do Sushi Man, meu primo, trabalha aqui em cima. E eu não tava escutando, mas eu tava tão perplexo do lugar que eu tava. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, vamos ver ele. Aí eu terminei, que era umas 3 horas, terminei as coisas com a Ana, e eu saí. Aí quando eu saí, eu abri os braços assim, olhei pro céu. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? Por que eu não fui na outra porta? É lógico que não teve a resposta no momento. Aí foi indo as coisas, 2017 inauguramos, tinha o meu ex-sócio, né? Depois eu vou contar porque ele estava com outro. A gente abriu o D&D, 2017, dia 14 de fevereiro, no Shopping D&D, na Berrini. Só que antes, no mês que eu estava abrindo, eu não conhecia o projeto, já estava uma loucura. E eu levei meu sogro e minha esposa para lá. Aí tem o D&D, era um lugar de 50 metros quadrados. Sim. Ele não estava nem pronto o restaurante. Eu sei que estava com a obra muito atrasada, eles estavam gastando muito dinheiro, porque o D&D, a Berrini, é um valor muito altíssimo de aluguel também fechado. Eu lembro que eu levei meu sogro e minha esposa. Meu sogro tinha experiência de restaurante, aí ele entrou, era um domingo, nós 3 na frente do lugar. Aí ele chegou para mim e falou, André, onde que vai vir pessoa aqui para comer aqui no restaurante? Aí eu olhava assim na porta, falei, não sei. Aí eu olhava para minha esposa, ela estava olhando para baixo na praça de alimentação, ela ficava balançando a cabeça.
O que esse homem tá fazendo, gente? Aí ele perguntou para mim umas 5 perguntas. Eu respondi as 5, não sei. Não sei. E as 5 vezes a minha esposa balançou a cabeça. Como é que você vai ganhar dinheiro aqui, André? Não sei. Aí, como é que você vai colocar cliente aqui, André? Não sei. Ele perguntou tudo de logística operacional. Como vai vir pessoa, movimento, como é que é. E eu tudo não sei. Aí ele falou, isso aqui não vai dar certo. Esse coreano é maluco mesmo, viu? Aí a minha esposa olhou, ficava balançando a cabeça. Sabe o que ela falou? Ai, a gente vai pro Japão. A gente vai pro Japão. Você vê? E aí eu olhava a porta, eu sentia a presença do Senhor e falava, é aqui que vai começar. Tô legal. Cara. Vai ser aqui. Mesmo que eles falavam, eu falei, não, vai ser aqui. Aí a gente abriu em fevereiro. E o negócio... o Nagairu. Já era... Comigo, já era o segundo. Já era o segundo. Só que comigo, né? Eu teve coquetel que não deu nada certo, o sócio ficar bravo comigo, né? Os dois, foi tudo pra dar errado. E aí, abrimos. A semana passava e não tinha clientes. Só vinham os pendurados do shopping. Sei. Sabe como é que é, né? Sei. Aí, imagina as pessoas que trabalham comigo naquele momento. E o Nagairu, quando eu comecei, ele não tinha a saúde financeira como tem hoje. Então eu pagava muito mal. Assim, relativamente é uma coisa que é difícil para a gente colocar pessoas qualificadas se você não está pagando, você está pagando abaixo no mercado. Sim. Mas eu tinha certeza que tinha que começar ali. Então, comecei, o sócio lá, impaciente. Eu sei que no final os 2 sócios saíram, só ficou o Max, né? Que foi meu sócio esse período todo. E eu conheci ele em abril, mais ou menos. Ele foi se apresentar, conversou, falou que ele ia estar tomando a frente dos negócios, etc. Tal. Tinha uma Alphaville lá. E o outro saiu, começou a dar movimento. Sai encosto. Saiu, impressionante. Ele saiu a outra semana, segunda, já deu umas 20 pessoas. Ó, não dava nada. 20 pessoas sem pendurar, Aí. Sem permutar. Aí na terceira veio 30 e pouco, aí quarta, sexta-feira já lotou. Depois eu te mostro as fotos do lugar desse, 50 metros quadrados. Olha isso. Aí, lembra aquela frase que eu te falei? Que eu falei, como que você vai ser gerente de Sushi Man? Sim. Como era pequeno, eu fazia toda a parte de sushi, eu entrava no salão e fazia as coisas. E eu entrava no sushi e fazia... E era isso. E era o dia inteiro. Assoviava e chupava cana. Ah, sempre. Meu Deus, que... Foi o maior aprendizado que eu fui tendo e com as pessoas, porque até começar, depois da abertura, eu fui aprendendo muito a conversar com as pessoas para conseguir segurar. Aí muitas pessoas não aceitaram, muitas pessoas difíceis, né? Também muitos não ficaram, porque era muito pouco. Entendi. E aí as coisas foram indo, foram melhorando, e aí a gente teve uma proposta de abrir no Allianz. No Allianz, lá no estádio do Palmeiras. Exato. E aí a gente foi conhecer o local. E igual eu falo para você, da mesma forma que eu atendi a primeira patroa. Eu atendi um superintendente do Allianz, eles adoraram, convidaram a gente. Olha que legal. Por chamar o Max, aí a gente foi lá. Aí eu lembro, no dia, eu na direita, o Max no meio e a Ana na esquerda. Aí a gente estava sentado, eles já tinham apresentado o espaço. Aí o Max perguntou pra Ana assim, e aí, Ana, o que você acha? Aí ela começou a perguntar, mas como é que vai vir cliente aqui? Eu falei... Aí eu fiquei com o olho, falei, nossa, já com vocês conhecem, já vou, né? E ela perguntou as coisas, tudo negativo. Tudo negativo. Aí ele pegou e virou, olhou pra mim, e aí, André, o que você acha? Eu falei, eu falei pra ele, olhei pra ele assim, falei, eu não tenho dinheiro. Mas você tem que fechar um negócio. Aqui vai ser o nome da empresa. Eu olhei muito firme para ele. Aí eu lembro que no outro dia, ele me ligou. Ele falou, André, eu olhei para você, tive segurança, eu vou me lascar aqui. Eu vou me lascar aqui, mas você me trouxe segurança e eu vou abrir esse restaurante. Eu falei, vai. Que massa. Aí já foi o terceiro. Foi o terceiro. Meu Deus do céu. E isso tudo lá em São Paulo? Em São Paulo. Tudo em São Paulo. Então, só que qual que era o meu... Eu não tinha a casa ainda, mesmo que a gente estava prosperando, abrindo, a gente não estava ainda bem financeiramente. Sim. Então as coisas estavam acontecendo. Era um investimento que vocês estavam fazendo, uma aposta, né?
E as coisas foram indo muito bem. Em 2018, e o D&D começou a encher sempre, todos os dias cheios, fila de espera, e foi. E eu lembro que nessa época eu pegava Fiorino sem ar-condicionado, sem direção, ia pro Ceasa, acordava cedo, saía tarde. Foi o momento que mais doeu operacionalmente. Até nos shows, eu saía de lá 3 da manhã, era o último a fechar, esperava todo mundo sair. Tinha que ser isso. E quando foi que a dona Érica resolveu te despachar pro Espírito Santo e para outros estados? Calma, eu vou chegar. Já vou ser mais rápido, né? Então, assim, o que aconteceu nesse processo? Aí abrimos o Moca, que foi o quarto. E o D&D abriu maior, no mesmo ano. E foi porque eu falo que é muito importante o Moca. Porque no outro dia que eu terminei a abertura, eu estava no estacionamento lá, escutando o louvor, tá? Desliguei o carro, eu comecei a chorar. De novo. Mesma coisa que aconteceu com a... Aí eu comecei a chorar, aí Deus... Você lembra naquele dia que você perguntou por que você veio pra cá? Olha que massa. A resposta. Eu já tava com 5 restaurantes. 5 restaurantes. Primeira coisa que eu falei. Eu tava com o Alphaville, né? O Allianz, o D&D, o Moca. Entendeu? Caramba. Aí eu falei, nossa. Eu tava com 4 restaurantes, né? 4 restaurantes. Tava... Aí eu falei, meu Deus. E eu perguntei lá atrás. Ele me respondeu depois de 3 anos. Não é? E aí fomos abrindo casas. Depois que a gente teve a pandemia, que foi um momento muito difícil para todos os empresários, a gente, mesmo assim, a gente estava fechado um contrato em São Bernardo e network. Ele tinha contatos de pessoas aqui. E a gente acabou abrindo depois da parada, reabriu, a gente abriu o de São Bernardo. E um dos administradores do shopping gostaram muito do restaurante. E indicou para o antigo superintendente do shopping daqui. Entendi. E aí a gente veio visitar. Aí eu falei assim, aqui é tão bom que eu peguei Covid aqui. Tão bom que ele pegou até Covid aqui. E eu acabei até passando para minha esposa estava grávida, e aí no final a Maia acabou nascendo um pouquinho mais rápido por causa de umas coisas que o Covid acelerou, né? Mas graças a Deus com muita saúde deu tudo certo. E aí quando você veio para o Espírito Santo, o que você achou do estado? Eu falo assim, tinha que ser, eu falo assim... O restaurante tinha que multiplicar. O primeiro fora tinha que ser aonde? Espírito Santo, né? Espírito Santo, verdade. Verdade. Olha, quando eu cheguei, eu senti que ia ser o nosso grande desafio fora do estado. E se aqui fosse... Foi o primeiro restaurante fora de São Paulo. Era o desafio. Incrível que pareça, depois da pandemia, Deus me tocou muito, que eu falo muito de metas, né? Um outro momento eu posso conversar, que ele falou assim que tinha que começar a falar dele. E Deus foi me dando estratégia porque eu sentia que Deus me colocou uma palavra que eu ia ter terras novas. Para mim foi uma coisa que dentro do meu coração, eu falei, o que será isso? E Deus concretizou em outro estado. E a gente veio para a Vitória, Espírito Santo, por causa desse... O que chamou a atenção? Lá no Shopping Praia da Costa tinha uma torre e o shopping. Então lembrou muito nós, né? Eu, o Max, o D&D. Sim. Porque lá é o Shopping D&D, tem uma torre de negócio WTC e tem um hotel. Então a gente achou muito interessante, né? E a gente aceitou muito o desafio porque a gente já olhava a multiplicação da empresa. A gente sempre conversou muito que a meta era ter 12. Eu sempre falei com ele isso em 2017. A gente vai ter 12 restaurantes. E hoje vocês têm quantos restaurantes? A gente tem 12 abertos e 4 no papel. Meu Deus do céu. Já vai abrir o 13º agora. Que maravilha, cara. Que maravilha. É impressionante. E aí, diante dessa reviravolta empresarial na vida dele, pensa bem, cara, de usuário de drogas a sócio de 12 restaurantes, sim, mais 4 no papel. Sim. Aí, de repente, você resolve... abrir mão de tudo isso. O que você vai fazer da sua vida, seu louco? Você conquistou tudo isso, conseguiu gerar emprego, conseguiu ajudar a abrir tantas portas para outras famílias e de repente você resolve deixar a sociedade de todos os restaurantes. Onde você tá com a cabeça, bicho? Ai, ai. Então, assim, a gente abre Vitória. Vou te contar uma parte muito importante ali, que foi uma conexão que Deus me colocou. Eu conheci um querido irmão chamado Marcos Bulhões. Sim. E ele estava comendo no restaurante.
E ele chegou pra mim, eu tinha acabado de voltar de Vitória na semana. E eu fui lá no restaurante na Moca. E ele tava comendo lá. Aí ele olhou, conversou comigo. E a minha gerente, a Fran, falou, vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Ele queria conhecer o proprietário, você tá aqui. Vai lá falar com ele. Aí eu fui falar com ele. Aí ele falou comigo assim, qual que foi o seu maior legado da empresa, né? Aí eu olhei pra ele, no olho dele, e falei, acreditar nas pessoas. Aí nessa hora ele largou o hashi, falou, senta aqui, vamos bater um papo. E aí foi a hora que eu contei minha vida. Igual aqui, estou contando testemunho da minha vida. Ele falou, cara, vamos ter... Aí ele começou a contar a história dele, que ele é um coach, e falou, vamos ter projetos no futuro. Aquilo ficou, né? E o que mais mostrou nesse período todo de empresa foi o quê? São as pessoas. Porque eu falo assim, para você abrir mão das coisas, para fazer um outro trabalho ministerial, e realmente eu falo que Deus mostrou vários sinais desde 2022 a 23 a 24, para eu sair e definir agora, recentemente, né? A minha saída. Deus me colocou muitos sinais de que era o momento. E eu levo muito esse momento, por quê? Porque hoje, me despedindo de cada um, eu vejo o amor que eles têm comigo, né? O amor que eles têm, a gratidão, né? Eu vou contar uma que foi agora na Moca. Eu tenho um sushi man chamado Ivan, e ele estava comigo desde a pandemia, desde o início lá da unidade. E ele estava uma hora, no momento de despedida, eu estava com a Fran e ele chorando, que são os mais antigos. E ele chegou para mim e falou, André, nunca esqueço o dia que você me chamou aqui. Sentou na mesa e perguntou se o meu problema era dinheiro. Aí eu falei que não. Se o meu problema era a família, e eu falei também que não era. E aí você olhou para mim e falou, Deus está com você, no teu coração. Independente do que você está passando, Ele está contigo. Aquilo ele falou para mim que marcou tanto, que naquele dia, quando ele saiu, depois que eu conversei com ele, ele saiu chorando, falou que naquele dia ele estava preparado para se suicidar. Olha isso, caramba, bicho. Então você vê que as pessoas que estão hoje dentro da empresa, cada uma é um pedaço que, dentro do meu coração, de momento certo de passar a palavra, sabe? A gente sabe que não é conversão, é saber falar com as pessoas no momento certo, tocar na pessoa no momento certo para trazer uma palavra, uma semente. E Deus foi me transmitindo isso em reuniões. Então eu falo que Ele foi me preparando para chegar nesse estágio de pregador. Eu congrego na Igreja Veritas, semestral, né? Qual o nome da igreja? Igreja Veritas. Veritas. Isso, Veritas. do pastor Fran Sérgio. Ele sempre abre a minha ministração no primeiro semestre e segundo, durante 2 anos, fora dos restaurantes. Eu sempre faço reunião, eu falo que o restaurante não é restaurante, é uma igreja para mim, porque lá eu comecei a entender o que é ser pastor, né? Cuidar das ovelhas, conversar, e isso tudo você vê que são esses sinais de que é um momento realmente para o ano que vem fazer esse trabalho ministerial, ajudar as pessoas, que esse podcast, assim, igual eu falo, a gente está aqui, mas essa mensagem chegue em famílias, né, que tem esse mesmo problema. Igual eu falo que a gente passa tantos problemas, dificuldade, né? E Deus te liberta de um problema, de um vício que pega tantas pessoas, milhões de pessoas. E você tem que fazer esse trabalho não para mostrar o que você conseguiu, e sim o amor e como a família precisa também de ter ferramentas, né? Então eu falo que você acaba sendo uma pessoa preparada para esse tipo de problema. Verdade. Então você tem que continuar passando e transmitindo, porque vai chegar em famílias com esse tipo de problemas ou outros, né? Porque não é só a droga, né? Com todos os vícios. Sim, sim. Né? E é comportamento. Você vai ver que a vida é o comportamento. A pessoa tem que melhorar gradativamente o comportamento dela para que as coisas fluam, né? E foi essa decisão que tive que tomar na sua vida. Na minha vida hoje. Bicho, ó, o papo tá tão bom aqui que nós já passamos de 1 hora de papo aqui, ó. E eu acho que se deixar, a gente vai ficar mais 1 hora aqui conversando. Tranquilo. Né? Ainda fui resumindo rápido, porque se for falar em detalhes, aí a gente fica horas e horas. E falar pra aqui. Você que ano que vem estarei terminando a biografia. O livro, né? Isso que eu ia falar agora pra gente poder encerrar. Ainda vai vir um livro, né? Contando a sua história, para mostrar para as pessoas que é possível dar a volta por cima e trilhar seu caminho pro lado do bem, né? Sim, independente de qual área que você tá,
as dificuldades que você passa. Eu falo, uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração é colocar Deus sempre na frente, para Ele te abrir as portas, te tirar tudo que for ruim, para você realmente ter certeza que você tem que ir. E o livro, a biografia, realmente é uma ferramenta para que, eu falo assim, é uma ferramenta, um instrumento que Deus me colocou para realmente trazer, não só na igreja, mas em outros lugares também, né? Bacana, que legal. Pô, André, ó, eu quero dizer para você que foi um grande presente nesse ano de 2004. Amém. Te conhecer, porque assim, eu sempre ia no seu restaurante. E vai ainda. Vou continuar indo, mas assim, foi um grande presente. Eu te encontrei por acaso lá no restaurante. Certo? Nada é por acaso, Douglas. É verdade, nada é por acaso. Mas no dia que você foi no restaurante, a Uzeni, a gerente, que você conhece, tem um carinho muito grande, ela falou, André, você tem que conhecer ele. O moço já perguntou pra mim quem é o dono aqui, quem é isso, e você nunca tá. E hoje você tá aqui, ele tá aqui, vai lá, vai lá. Aí eu fui. Aí já sentou, a gente já começou a bater papo. Coreano gosta de falar, rapaz, de conversar, que é bom demais. Olha, eu não tenho dúvidas que essa sua história vai tocar o coração de muita gente, vai incentivar muita gente. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem infelizmente está passando por um momento difícil, para quem está passando com alguém da família um momento difícil. A gente está aí nesse início de ano de 2025, que você possa aí deixar essa mensagem para que o nosso ano possa ser abençoado. Eu falo que para todos assim, que não desistam, independente do que está acontecendo, não desista. Eu falo uma frase que me tocou muito, que esse ano que eu senti, todas as fases que você mudar na sua vida, você vai deixar pessoas que você ama, pessoas que você está perto, coisas em volta de você, porque Deus vai te entregar um outro nível nesse momento. Então eu falo, isso foi uma coisa que me tocou muito, até pela minha saída hoje, né? E nunca desista. Às vezes a gente quer mais fácil parar e recomeçar. Não desista. Sempre continue, persevere, porque no final a tua promessa está com Deus, já sabe a tua promessa. Você tem que concluir o seu destino, você tem que aprimorar seus talentos para que o dom chegue na tua promessa. Com certeza. Falou e disse, ó, ano de 2025 abençoado e maravilhoso para você. Sempre, para todos nós, né? E ó, vou cobrar aqui, hein? Dona Érica, Dona Maia, André, traga a família toda pra gente poder comer a muqueca capixaba. E a gente vai combinar, eu vou tenho certeza que eu vou voltar, e aí vai tirar uma selfie e mandar. Com certeza. Vou postar aqui no canal essa foto de quando ele voltar com a família. Tá bom? Deus obrigado, abençoe. meu irmão. Obrigado, Douglas. Grande abraço e sucesso pra você. Aí. Tchau, gente. Até a próxima.